você precisa saber a igreja, a congregação, se eles têm Cristo como único Senhor e Salvador. Você precisa saber o manejo que aquela congregação, que aquela igreja, que aquele lugar tem. Você precisa saber que tipo de manejo da alma o pastor, os líderes têm para a sua própria alma. O senhor Pedro falou que próximo dele ali tem pessoas que buscam pessoas da igreja. Aí tem, segundo ele, um obreiro que tem uma Kombi que busca e leva. Mas depois que ele busca, leva para a igreja, leva as pessoas de volta para casa, ele vai para o boteco beber. E ele chegou nessa pessoa e falou assim: que crente é você? Ele disse que ainda falou com o pastor sobre essa pessoa. Então, assim, não é porque a pessoa tem aparência de alguma coisa que realmente seja o que a aparência ou que as palavras verbais estão dizendo. Tem que saber se tem as palavras nas atitudes, no seu modo de ser. Se tem esse manejo real no seu dia a dia, tanto de dog como para a salvação da alma, que agora eu estou enfatizando esse contexto. O senhor Pedro me disse que ele não era crente, mas eu perguntei para ele: você crê na morte do Senhor Jesus Cristo para a salvação dos nossos pecados? E ele falou que tinha fé, que cria que Jesus morreu pelos nossos pecados. Ele já tinha falado isso antes. Eu apenas confirmei, testifiquei perguntando. E perguntei se ele cria na ressurreição do Senhor. Ele também falou que acreditava. As palavras dele, já é um senhor. E eu falei para ele: o senhor é mais crente do que os que estão em igreja. Dos que se dizem, melhor, dos que se dizem crente. Então tem pessoas que falam que é, mas no coração não é. E o senhor Pedro falou que não era, mas as atitudes dele é de crente. Eu falei: o senhor é crente. O senhor não crê na morte, na ressurreição? Aí ele foi me falar esse contexto dessa pessoa da Kombi. E eu falei para ele: a crente até o diabo é. Mas a questão não é ser crente, é obedecer. Porque a crença que não leva à obediência não é a crença que agrada a Deus. A crença em Cristo como único Senhor e Salvador, que não gera arrependimento do pecado, conversão das iniquidades, não é a crença que agrada a Deus. Porque essa crença da existência de Deus, até o diabo, os demônios têm. Eu, conversando com o seu Pedro, trazendo esse contexto, que Deus precisa de pessoas como ele que fale isso lá no altar, lá no púlpito. Porque ele falou que o pastor foi chamar para ele ir na igreja, falando que ia ter cesta básica, ia ter um bazar. E ele falou que se a pessoa for na igreja, não deve ir por causa de bazar ou por causa de cesta. Deve ir para ouvir a palavra de Deus. E eu falei: o senhor tem que falar isso na igreja. Quem sabe está faltando isso lá. Deus tem algo com o senhor. Deus te deu algo para o senhor transmitir para as pessoas. Ele falou uma verdade. Eu vou na igreja para ouvir a palavra de Deus, para louvar Deus. Eu não vou por causa de cesta básica. Eu não vou por causa de bazar, para comprar coisa mais barata. Então o que devia atrair as pessoas não é o bazar. Essas estratégias são do mundo, elas não são nem espiritual. Pessoas acreditam que estão usando uma estratégia para atrair as pessoas para ouvir a palavra. O Senhor Jesus nunca usou essas coisas daqui para inspirar as pessoas pelas coisas de lá. Ele ensinava que as pessoas estavam inspiradas pelas coisas daqui, mas que elas deveriam inspirar pelas coisas de lá. É diferente. O Senhor Jesus usou um contexto da terra e transmitiu uma verdade do céu. Então ele ensinava algo que todos compreendem na terra, para que as pessoas pudessem compreender as coisas do alto. Mas Cristo não fazia barganha, oferecendo as coisas do mundo para as pessoas ouvir a palavra. Porque o próprio Cristo é a palavra. É o verbo que se fez carne.
O próprio Cristo é a manifestação visível de Deus. Então, o cristão, ele deveria e deve ser a manifestação visível de Cristo como único Senhor e Salvador da alma. Não é os atrativos secular numa igreja, numa congregação, que deve atrair as pessoas, mas a própria pessoa que se arrependeu e se converteu em Cristo como único Senhor e Salvador. A própria vida da pessoa deve ser a salvação visível de Deus, que Cristo não somente morreu, mas ressuscitou, dando nova vida através do Espírito Santo, dando um novo nascimento. Então, as próprias pessoas que dizem crer em Cristo como único Senhor e Salvador, essas pessoas devem ser a palavra de libertação, de cura e salvação visível para as pessoas. E foi isso que o Sr. Pedro estava dizendo, dentro das palavras dele. E quem deu esse entendimento para ele sobre isso não foi o mundo, foi o Espírito Santo de Deus. Ele falou que o filho dele é pastor. Aí ele falou que um padre faz longos estudos. E eu falei com o seu Pedro. Falei, seu Pedro, o senhor já pensou se fosse para o céu só quem é estudado? O senhor ia para o céu? Ele não. Então Deus não faz acepção de pessoas. A gente não conhece a Deus por ser estudado. A gente conhece a Deus por crer em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. O que o senhor está falando aqui, quem sabe, quem estudou, nem fala as coisas. Quem sabe o pastor lá tem estudo de teologia e tantas outras coisas. Mas ele não falou o que o senhor falou aqui. Porque isso é dom de Deus, dom do Espírito Santo. Isso quem dá é Deus. Deus não faz acepção de pessoas, se é estudado ou não, o grau social que as pessoas têm. Quem faz essas distinções é o ser humano, é a terra. O céu não discerne o ser humano por causa desse contexto mundano. O céu discerne o homem pelo contexto da fé, da confiança verdadeira que tem em Cristo como único Senhor e Salvador da alma. O tipo de confiança que leva a pessoa a arrepender e converter dos pecados e das iniquidades. Por amor, não às coisas que Deus dá, mas por amor a Ele. Por amor ao seu amor de nos dar Cristo como Senhor e Salvador da nossa alma. Pois bem, então se você for em uma religião que não tem Cristo como único Senhor e Salvador da alma, sai fora. Se você estiver em um lugar onde a liderança não tem o bom manejo da salvação da alma, sai fora. Deus tem algum lugar onde as pessoas são sinceras e verdadeiras. Agora, as pessoas têm suas dificuldades, as suas imperfeições, as suas fraquezas. Tem pessoas que têm dificuldade de abandonar certas coisas, como o senhor da Kombi. Quem sabe ele tem dificuldade de abandonar a bebida alcoólica. Não seja mau caratismo, mas uma fraqueza. Agora, pastor, líder, não pode ter esse tipo de fraqueza. Quando uma pessoa é líder, ele já venceu essas fraquezas. Se ele não venceu, ele não pode ser um líder. Então você tem que analisar esse contexto, se o manejo que ele ensina funciona para ele. Como o manejo de dog. Se o manejo que a pessoa ensina funciona para si próprio. Pessoas querem ensinar sobre manejo e não tem dog adestrado, não tem dog comportado. Então a pessoa
fala de algo, mas que ela não tem para a vida dela. E também temos no contexto espiritual pessoas que falam de algo, mas não têm para a própria vida. E alguns contextos, como do antimanejo, temos também a antissalvação. A pessoa está transmitindo um manejo da alma que não salva a sua alma. Muito pelo contrário, a condena muito mais. Como o antimanejo, a humanização. Não traz a obediência do dogma. Muito pelo contrário, traz mais desobediência do dogma. A pessoa fala de algo que não funciona para ela. E tem pessoas que falam de um manejo de salvação que não funciona para a salvação da sua alma. Porque o único manejo que funciona para a salvação da alma é ter Cristo como único Senhor e Salvador. E a obra desse manejo é o arrependimento e a conversão dos pecados e das iniquidades, simbolizando o novo nascimento do Espírito Santo. Beleza? Fique com Deus. Boa meditação das coisas de dogma para você que ficou e boa meditação das coisas do alto para você que continuou. Falou, fique com Deus, tudo de bom.